sejam bem-vindos. Essas ruínas aqui atrás de mim têm uma história fascinante. Elas são da Real Fábrica de Ferro Patriótica do Rio da Prata, criada pelo Barão de Estiviga no período colonial brasileiro. Vamos lá conhecer esta história? Em 1811, às margens do Ribeirão do Prata, próximo à cidade de Congonhas do Campo, numa região pertencente ao município de Ouro Preto, com um capital inicial de 10 mil cruzados, dividido em 10 ações entre famílias nobres da região e o Barão Estiviga, começava a história da fábrica de ferro mais bem sucedida do Brasil colonial, batizada pelo Barão Estiviga como Fábrica Patriótica. E por que patriótica? Não se sabe ao certo o motivo por que Estiviga deu o nome à fábrica de Patriótica. Talvez seja pelo amor de um viajante a um país estrangeiro, a uma nova origem possível e a um constante recomeçar. Patriótica talvez pela austeridade típica de um engenheiro, ou pela simplicidade de quem domina o ofício e não se importa em multiplicar o seu saber, dividindo o seu conhecimento e perpetuando a técnica. E quem era o Barão Estiviga? Era um geólogo, geógrafo, arquiteto e metalurgista alemão, nascido em 10 de novembro de 1777, na região de Hesse-Kassel, uma fortaleza chamada Estiviga, com o nome de batismo de William Ludwig von Estiviga. Por ser o filho mais velho do barão Johann Christian Ludwig von Estiviga, com a morte do pai, assumiu o título de barão e os privilégios de uma família que, apesar de fazer parte da velha nobreza feudal germânica, não possuía grandes posses. Estiviga, como grande parte de seus contemporâneos, teve seus estudos básicos ministrados em casa, auxiliado por educadores. Aos 15 anos de idade, foi enviado a Göttingen para estudar direito, atendendo assim a um desejo de sua família. Já na universidade, interessou-se muito por disciplinas ligadas à lógica e à matemática. Sempre avançando na carreira escolar e convencido de sua vocação para as atividades práticas, Estiviga decidiu então estudar ciências naturais, arquitetura, física, tecnologia, economia e ciências políticas. Também investiu em estudos de mineralogia, de geognósia, de mineração e metalurgia. Em 1800, finalmente se graduou e depois Portugal contratou jovens talentos formados em países com tradição na área metalúrgica, principalmente das regiões alemãs da Saxônia e Hesse, da Inglaterra e da Suécia. Dentre esses jovens estavam Friedrich von Hagen e Ludwig von Estiviga. Em 1803, ambos passaram a assessorar José Bonifácio de Andrade e Silva, intendente-geral das minas e metais do reino, na fábrica de ferro de Figueiró dos Vinhos. Nesta fábrica estratégica eram produzidos, além de várias outras peças em ferro, os canhões para as Forças Armadas Portuguesas. Em 1807, já integrado ao exército português, Estiviga recebeu a patente de capitão, em um momento em que a ameaça da invasão das tropas francesas, lideradas por Napoleão Bonaparte, era iminente. Permanecendo em Portugal até 1810, o barão ocupou o cargo de diretor de Minas. Depois, seguindo a trajetória da família real, partiu para o Brasil. Assim que chegou às terras brasileiras, aceitou o convite de Dom João VI para dar novo impulso à já decadente mineração aurífera e também auxiliar na implantação da incipiente indústria siderúrgica. Além disso, passou a ministrar o ensino das ciências da engenharia aos futuros oficiais do Exército. Coube também ao barão dirigir, a partir de 1810, o Real Gabinete de Mineralogia, criado por Dom João, no Rio de Janeiro, para pesquisar e divulgar técnicas avançadas de extração mineral. Estiviga também escreveu diversos livros sobre o Brasil, sendo um dos mais famosos a obra Pluto Brasiliensis. No mesmo período, mas antes da fábrica patriótica criada por ele, estão as fábricas reais de São João de Ipanema e Iperó, São Paulo, administrada pelo engenheiro alemão Van Hagen, e Morro do Pilar, Minas Gerais, administrada pelo engenheiro brasileiro Manuel Ferreira Câmara, mais conhecido por Intendente Câmara. Todas elas somente foram possíveis com a fuga da família real portuguesa para o Brasil,
devido à invasão das tropas francesas do imperador Napoleão, comandadas pelo general Junot, em Lisboa no ano de 1807. 6 dias após sua chegada ao Brasil, D. João, em 22 de janeiro de 1808, decreta a abertura dos portos às nações amigas de Portugal. E em 1º de abril de 1808, revoga a proibição de fábricas no Brasil, solicitando que se produzisse o ferro e assim as armas para a defesa contra os inimigos de Portugal. Para isso, foram indicados por José Bonifácio de Andrade os engenheiros alemães Friedrich Ludwig Wilhelm van Hagen, que chega ao Rio de Janeiro em 1809, e William Ludwig von Aschwege, em 1810. Van Hagen é incumbido da fábrica de São João de Ipanema, em Peró, São Paulo, e von Aschwege vai para Minas Gerais, onde já existia a instalação da fábrica de ferro do Morro do Pilar, do intendente Câmara. Observador, o barão de Aschwege encontrou falhas nos dois projetos. Previu que tanto a fábrica de Ipanema quanto a do Morro do Pilar não ficariam prontas tão cedo. Dotado de espírito empreendedor, mas com os pés bem firmes no chão, constatou que ambas pareciam muito audaciosas, sobretudo se consideradas as condições do mercado brasileiro na época. Aschwege não acreditava na construção de estabelecimentos siderúrgicos de grande porte, nem que fossem financiados pela coroa. Apostava na iniciativa privada. A sua proposta era estabelecer uma pequena fábrica de dimensões e gastos mais modestos do que as do Morro do Pilar e de Ipanema. Após observar profundamente o cenário que envolvia o desafio de se produzir ferro em escala industrial no Brasil de então, o barão de Aschwege pôs em prática o projeto de construir uma usina de ferro de pequenas proporções, voltada para atender apenas a demanda da região. Naquele tempo, ele deu um bom exemplo de análise SWOT, ou FOFA, para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças relacionadas à competição e negócios. Diante desse cenário, Aschwege aventou a possibilidade de ser o primeiro a produzir ferro no Brasil em escala industrial, a partir de um projeto mais simples, austero, porém efetivo. Para ele, o lugar ideal para a fábrica patriótica encontrava-se nas cercanias de Antônio Pereira, próximo à Vila Rica, pois ali abundavam quedas d'água, matas e minérios de ferro. Porém, foi escolhida a região do Rio da Prata, pertencente à bacia do Rio das Velhas, perto de Congonhas do Campo, devido às exigências dos principais acionistas, os monteiros de barro, que moravam nas imediações e assim poderiam fiscalizar de perto a fábrica. No ano de 1811, começam os preparativos para a instalação da fábrica patriótica. O terreno foi nivelado e um canal foi aberto para o fornecimento de água e corte de madeira. Provisoriamente foram levantados cafuas para os trabalhadores, uma vez que as habitações mais próximas ficavam a meia légua de distância da região. Um carpinteiro foi contratado e, sob a supervisão do próprio Aschwege, executou todos os serviços. Os malhos, as bigornas, dentre outros instrumentos de ferro, foram importados da Inglaterra, tendo em vista a dificuldade de produzi-los sem as ferramentas adequadas. A encomenda, segundo as medidas fornecidas pelo engenheiro, foi efetivada pela coroa portuguesa, que deu de presente a fábrica. Assim, em 1812, na região de Congonhas do Campo, na província de Minas Gerais, foi inaugurada a fábrica patriótica. Nessa época, Aschwege ainda não dominava muito bem a técnica de trabalho das trompas hidráulicas. Tampouco possuía conhecimentos práticos da fabricação de ferro nos fornos suecos. Ainda assim, adotou ambos os recursos. As trompas hidráulicas eram máquinas utilizadas para alimentar de ar os fornos, um tipo de compressor de ar movido pela força de água. Sem ar suficiente, não tinha como se obter o calor, a temperatura ideal para derreter o minério, por isso a importância das trompas. A opção pelas trompas se deu por conta da dificuldade que enfrentaria para encontrar mão de obra especializada para fabricar os foles e outros maquinários complexos, os quais, além de demandar maior espaço, seriam mais onerosos. A escolha dos pequenos fornos ocorreu porque não exigiam muitas despesas, adaptavam-se ao porte das instalações e, além disso, utilizam um tipo de minério mais barato. A água necessária para as trompas do forno, das forjas e das rodas
por sua vez, era represada em um grande reservatório de madeira. Os fornos ficaram dispostos em 2 edifícios situados em diferentes níveis. Desse modo, trabalhavam de forma alternada e a água sempre podia ser reaproveitada por meio de uma nova queda. O empreendimento nesse sentido já trazia intrínsecos conceitos do que hoje é conhecido como sustentabilidade. Estiviga se apropriou do método dos cadinhos trazido pelos africanos. O cadinho, um tipo de recipiente em forma de pote, utilizado para fundir metais, foi adaptado com uma pequena abertura para receber o ar sob a pressão da trompa hidráulica, potencializando a capacidade de produção dos pequenos fornos. A inovação representou uma revolução tecnológica à época, transformando-se em referência na produção de ferro, espalhando-se por toda a província de Minas Gerais. Na sequência da produção, retirada a lupa, esse material, ainda em estado pastoso, era carregado até o malho, também movido pela força hidráulica, onde se realizava a separação da escória misturada ao ferro. Completada a separação, a lupa era transportada até a forja de reaquecimento, ou na falta desta, até o forno de fusão, para ser preparada para o estiramento e finalmente para a formação das barras de ferro. Uma fundição geralmente se compunha de 1 ou 2 fornos, de 3 ou 4 cadinhos, 1 ou 2 forjas de reaquecimento, um malho movido por uma roda hidráulica, 2 trompas para conduzir o vento, 2 bigornas para trabalhar peças mais delicadas, além de diversos utensílios para manejar as lupas e dar acabamento às barras. Lupa era o nome que se dava à bola de ferro derretida que ainda continha escória. Uma das dificuldades de Estiviga foi em conseguir mão de obra para tocar a fábrica de ferro. Havia uma desvalorização dos trabalhos manuais, como o carregamento de carvão e minério para os fornos, e os homens livres da época não se dispunham a fazer tal serviço. A solução era depender de escravizados na mão de fazendeiros da região, que logo que aprendiam o serviço, eram requisitados de volta pelos fazendeiros. O mesmo acontecia com o transporte do carvão, insumo indispensável para a fabricação do ferro. Eram fechados contratos com os fazendeiros da região, que eram bem pagos para transportar, e sem mais nem menos deixavam de fornecer o carvão sem aviso prévio. A solução encontrada por Estiviga foi comprar 3 carros e 40 bois para o transporte do carvão. A fábrica, criada num período anterior à implantação das ferrovias, sofria também com o abastecimento do minério, que vinha por estradas não pavimentadas, que na época das chuvas tornava o fornecimento impossível. Essas dificuldades tornavam o custo Brasil, já naquela época, o maior entrave para a produção nacional em Minas Gerais com um custo competitivo. Era mais barato importar o ferro da Inglaterra e da Suécia. Mas como o nome da fábrica diz, ela era patriótica. E Estiviga não desistiu e obteve os resultados esperados. E por isso, os acionistas teriam ficado satisfeitos nos primeiros anos de funcionamento. A fábrica patriótica apresentava condições de produzir mais de 4.000 arrobas anuais. A experiência do alemão frente à fábrica patriótica, bem como suas instruções a pequenos empreendedores, impulsionaram a nascente siderurgia em Minas Gerais. Os ecos desse empreendimento ainda ressoam na sociedade contemporânea. Nos dias de hoje, a mineração de ferro, a siderurgia e a metalurgia são ainda os setores que mais contribuem para a economia do Estado. Assim como o ouro, a extração do minério de ferro marcou de forma definitiva a paisagem de Minas Gerais e foi importante para o desenvolvimento de sua história e de sua cultura. As cidades e os arraiais históricos, as minas, as antigas fábricas e as siderúrgicas são elementos de vivências e tradições que conformam o imaginário mineiro e reafirmam a sua importância como patrimônio cultural. Já fiz notar que essa pequena fábrica deve sua origem ao meu desejo de preceder a grande usina do Morro do Pilar, assim como a do Ipanema, na empresa de ser o primeiro a produzir ferro industrial no Brasil. Se não obtive nenhum proveito material com isso,
tenho pelo menos a honra de ter conseguido o que almejava. Prova-o o feliz resultado alcançado. Barão de Estiviga.